Já faz um tempinho desde que o Galaxy Z Fold 2 foi lançado lá fora, mas agora ele entrou em pré-venda no país. Esse é o sucessor do Galaxy Z Fold, aquele primeiro dobrável da Samsung que chegou bem caro ao Brasil. E se essa primeira versão tinha muitos poréns para o preço que custava, essa nova versão promete melhorias, como bordas mais finas e correção de erros de projeto. Quer saber como ele se saiu em nossos testes iniciais, se ele é mesmo uma evolução do anterior e se ele vale mesmo quase 15 mil reais? Confira agora então nosso hands-on desse menino no tudocelular.com. Conseguimos testar o Z Fold 2 em praticamente todos os cenários e situações possíveis. Assim, foi possível realmente avaliar a solidez da nova estrutura, a qualidade dos materiais e a segurança de uso das duas telas. Comparado com a geração anterior, que teve um lançamento problemático justamente nesse quesito, o Z Fold 2 está bem diferente. Embora o conceito geral seja praticamente o mesmo, detalhes e aparência foram aprimorados e refinados. A comparação entre as duas gerações é forte e até é possível dizer que ele parece uma terceira geração, 2 anos à frente daquele modelo de 2019. O design está mais elegante e limpo, o corpo tem construção melhor, os elementos estruturais foram refinados. A dobradiça melhorou consideravelmente e podemos até dizer que é a melhor solução para um smartphone dobrável em um produto que esteja no mercado atualmente. O módulo de câmera segue o padrão da marca para este ano, mas não é tão grande quanto o do Note 20 Ultra por ter também sensores menores. Quando fechado, o Z Fold 2 passa uma boa sensação de solidez e não há elementos que possam fazer pensar que ele esteja mais frágil em alguma parte, sendo ainda em alumínio. No visual, ele traz elementos clássicos da linha Galaxy do segundo semestre de 2020, sendo uma mistura da série Galaxy Note 20 com o novo Samsung Galaxy S20 FE. A moldura interna da tela está melhor e não é mais colada e feita em plástico de qualidade inferior como o primeiro Fold. Agora é uma peça bem fixada e com melhor qualidade de construção. Ele está quase do mesmo tamanho, um pouco mais espesso e pesado. E pelo preço, não ter qualquer proteção contra a água é uma coisa bem preocupante. O mesmo se aplica à parte da dobradiça, que agora foi fechada, vedada e não permite mais a entrada de poeira. E mesmo, se alguma sujeira entrar nessa região, ela logo será expulsa pelas escovinhas que a Samsung colocou junto ao mecanismo em um sistema que limpa tudo, cada abertura e fechamento do aparelho. Mas nem todos os Galaxy Z Fold 2 são iguais. Dependendo da cor, a sensação nas mãos é diferente, como a gente já viu na série Note 20. A cor bronze tem um acabamento mate na traseira, com a vantagem de atrair menos marcas de dedo, mas com a desvantagem de ser mais escorregadio. Até mesmo sobre uma mesa dá para você ver ele se mexendo sozinho. A versão preta, por outro lado, acumula digitais facilmente e tem uma pegada boa nas mãos por ter o corpo brilhante. Em resumo, se você tinha medo da fragilidade da primeira versão do Fold, pode ficar mais tranquilo com um celular que realmente teve melhora na qualidade. O Z Fold 2 é um dos poucos gadgets existentes com duas telas, uma delas dobrável. Começando pelo display externo, a qualidade é muito boa e apesar da resolução não ser alta, tem boa nitidez e é bem visível em todas as condições, com excelentes cores em um Super AMOLED de 6.23 polegadas a 60 Hz. Ela ainda é estreita e apertada, mas aumentou de tamanho em relação ao anterior e é boa para ser utilizada com apenas uma mão. A película aplicada de fábrica é discreta e oleofóbica, mas não muito resistente a arranhões. Já o display interno é completamente diferente. É outra tecnologia, sendo uma Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização de 120 Hz, uma definição maior e suporte HDR10 Plus. Além disso, por ser bem grande, com 7.6 polegadas, a alta taxa de atualização é perceptível e faz diferença. A imagem é fluida e agradável, as cores são excelentes, a visibilidade externa é boa e o brilho está mais forte em relação ao modelo anterior. Já a dobra, ela está lá, dá para você ver e sentir ela claramente. Para sermos honestos, nem há uma grande diferença em relação ao primeiro Galaxy Fold nesse quesito, mas provavelmente também já graças a essa película já aplicada, ela fica menos perceptível. Depois de alguns dias, você perde aquela sensação ruim, quando você fica passando o dedinho nessa dobra e acaba nem vendo muito esse vinco quando você olha para ele de frente e acaba se acostumando. Porém, essa película que vem nele é de má qualidade. Além de encher a tela de impressões digitais, pega muita sujeira e fica discrepante em relação ao corpo do celular. Diferente da do ano passado, essa película aqui você pode retirar sem quebrar a tela. Mas para que você vai desperdiçar uma película? Com ela você não risca a tela e é difícil arranhar com a unha. A tela embaixo é extremamente delicada e mesmo com a unha você arranha ela facilmente, sendo feita em vidro ultra fino. A esperança fica então em algum fabricante aí que consiga produzir uma película de qualidade melhor do que essa oficial. Os ajustes de cores são os clássicos da Samsung e o notch em foro ficou bem mais discreto em relação ao enorme entalhe da geração anterior, praticamente não prejudicando o uso, ainda mais naquela hora de assistir conteúdos em tela cheia. E o áudio é, de forma surpreendente, um ponto forte do Z Fold 2. E se para fazer chamadas ele já melhorou e tá bem bom, os alto-falantes estéreo
fazem a diferença. O volume é bem alto, som envolvente, limpo e audível. O posicionamento dos falantes, junto com o display externo, também permite que você aproveite o conteúdo multimídia, mesmo quando ele está fechado em modo de espera. Isso é bem prático para ser usado nos deslocamentos do dia a dia. E se tem alguma coisa aqui que a gente pode comemorar, é o fato de que esse é um topo de linha da Samsung que finalmente chega com o processador Snapdragon 865 Plus de ponta, sendo geralmente superior ao conjunto com processador Exynos da Samsung que ela vem apresentando aí em todos os outros smartphones poderosos da empresa aqui no Brasil, como o S20 Ultra e o Note 20 Ultra. Ele performa bem em qualquer atividade em que foi testado. Claro, a gente ainda precisa de testes mais precisos e padronizados, mas com esse conjunto aí é possível você rodar qualquer jogo sem engasgos e ter uma boa multitarefa. Samsung também gosta de trazer o que há de mais atual nas conexões, o que é muito bom para um celular que é tão caro, e não falta nada em termos de conectividade. Bluetooth de última geração, assim como tem o Wi-Fi 6 presente, complementado por GPS e NFC. Ele é dual SIM, sendo que um dos chips fica dentro do aparelho e é um eSIM. Ele já possui acesso à rede 5G e funciona com o DSS das operadoras nacionais. Fotograficamente falando, o Z Fold 2 não é surpreendente e nem inovador. É uma configuração bem comum da Samsung, trazendo 3 sensores de 12 megapixels, sendo que as extras, as lentes extras, são uma ultra-wide e uma telefoto. Esse conjunto ele não é comparável com outros topos de linha da Samsung, como os da série S20 e a série Note 20, que possuem sensores de até 108 megapixels. A gente pode dizer então que ele está mais numa configuração de Galaxy S20 FE e, portanto, ele traz excelentes fotos durante o dia com o algoritmo da Samsung. A captura tem cores bem brilhantes, céu azul mesmo quando nublado, alta saturação e aquela pátina de sempre, tipo um filtro de beleza que ainda empastela o rosto das pessoas, embora também faça belos retratos, mesmo que menos reais. À noite a qualidade cai e você não chega ao nível de um Galaxy S20 Plus ou um Galaxy Note 20 Ultra, mas ainda assim ele se sai bem. Os vídeos infelizmente ficam em 4K a 60 FPS. Pro preço desse aparelho é uma câmera que sim, poderia dar mais. Mas por ser único, o seu software para fotos reflete a flexibilidade do smartphone. Não só é possível você tirar proveito de todas as câmeras internas e externas, mas também as telas se adaptam ao cenário de uso. Quando você dobra a tela interna, você tem uma interface dedicada com a galeria na lateral. Uma das opções disponíveis é poder obter um efeito de espelho mostrando o que você está prestes a fotografar no visor externo. Se você quiser, você também pode usar as 3 câmeras traseiras para tirar uma selfie grande angular ou com zoom. Resumindo, é um uso realmente projetado para aproveitar ao máximo o potencial do formato Fold. A combinação do Snapdragon 865 Plus a 12 GB de RAM e uso misto entre tela interna e externa tornam o Z Fold 2 um companheiro bem confiável para todo um dia de uso, mesmo com 4.500 mAh de bateria. Passamos 5 horas de tela mesmo com o uso exigente do aparelho, mas nós ainda precisamos passar esse aparelho por nossos extensos testes de bateria. Em condições normais, nós chegamos a 6 horas de tela, com utilização a partir aí das 7 horas da manhã, terminando o dia por volta das 23 horas. Ele conta com um carregador rápido de 25 watts na caixa, além de carregamento rápido sem fio e carregamento reverso. O trabalho realizado pela Samsung a nível do software no Z Fold 2 é incomparável no mercado e é melhor do que o desenvolvimento feito pela Google no Android Stock. E isso se dá pelo fato de que é bem diferente usar esse celular aberto ou fechado. Ele vem com Android 10 de fábrica e é contemplado por aqueles 3 anos de atualizações da Samsung. A experiência do software é fluida, flexível, responsiva e livre de atrasos, fazendo deste o mais rápido e agradável Fold que a Samsung já fez, mesmo que sejam só 2. São necessários alguns dias até que você pegue o hábito com ele. Afinal das contas, é um aparelho grande, pesado, com uma alma dupla que precisa ser entendida. E há tantas coisas a serem exploradas no software que só com algumas semanas de uso você consegue ter um melhor conhecimento de tudo. O gerenciamento da home de cada tela é diferente, então você precisa configurar cada um deles separadamente. E graças ao aumento da tela externa, finalmente o Fold pode ser usado de verdade quando ele está fechado. E é muito bom usar ele nesse modo, com o contra, de que o teclado nele é bem incômodo nessa tela estreita e ele melhora quando você usa ele com o swipe. Por dentro, o Fold 2 pode ser comparado a um tablet e isso obviamente traz uma experiência diferente, até melhor do que a da parte externa. Coisas como o gerenciamento das janelas, a divisão de tela em até 3 elementos, o redimensionamento de aplicativos, as janelas flutuantes, as notificações pop-up, tudo funciona muito bem, melhor do que qualquer concorrente dobrável. Durante o uso não passamos por nenhum travamento, mostrando que a Samsung dominou bem essa parte que vem com a One UI atualizada para a versão 2.5. Tudo se resume ao pacote Good Lock, uma série de pequenos módulos feitos pela Samsung para personalizar o aparelho que transforma o jeito de usar o Fold. Entre os destaques, há o Multistar, que permite várias janelas para todos os aplicativos, ignorando quaisquer limites de tamanho de aplicativos e terceiros e facilitando
facilitando o redimensionamento variado. Outras funções boas são a operação com apenas uma mão, que também melhora a navegação por gestos, trazendo mais opções como abrir apps, abrir menus, desligar a tela e outros. E tem também o assistente de som, que traz novidades como conseguir reproduzir áudio de duas fontes diferentes, como YouTube e Netflix ao mesmo tempo, por exemplo, ou reproduzir em dois lugares distintos, como nos fones e no áudio externo. E tem também o conhecido modo DeX, que mesmo não estando disponível no Z Fold 2 em si, pode ser acessado por uma tela externa usando um cabo ou até mesmo sem fios. E isso faz desse aparelho um centro de operações de trabalho onde quer que você leve ele, deixando até mesmo o notebook de lado. Basta usar junto um mouse e um teclado Bluetooth. Não há no Brasil até esse momento nenhum outro smartphone que consiga competir de igual para igual com o Samsung Galaxy Z Fold 2. Nós temos alguns dobráveis por aqui, é verdade, o Motorola Razr e o próprio Galaxy Z Flip, mas eles dobram de forma diferente e por causa disso eles acabam pertencendo a outro nicho. O software também acaba sendo um bom diferencial. Quanto ao preço, ele chegou a $2.000 no exterior, algo mais do que R$11.000. Já aqui ele está em pré-venda por R$14.000, com direito a brindes como os fones Buds Live e o relógio inteligente Watch 3. É um aparelho incrível, mas pelo preço mais alto do Brasil só deve ser comprado se você realmente quer aproveitar essa experiência das duas telas. Se a questão é o processamento, câmeras, bateria, diversos topos de linha, até mesmo o Note 20 Ultra da Samsung vão custar menos e entregar bem mais. Mas e aí, quando você acha que os dobráveis vão custar um preço próximo da realidade? Você gostaria de ter um smartphone dobrável? Conta pra gente aqui nos comentários porque nós queremos saber. E não se esquece, dá uma olhada nos links com promoções que nós deixamos na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima!